Procurar trabalho em Portugal em 2024 exige o cumprimento de certos requisitos para que tu possa solicitar o visto para a procura de trabalho. Depois de 1 ano e 3 meses do visto para a procura de trabalho, da criação dessa possibilidade em Portugal, eu venho aqui com algumas atualizações e te passar um panorama geral de como tu vai fazer para solicitar o teu visto para a procura de trabalho em Portugal. Então, se tu tens dúvidas sobre requisitos, quem é que pode solicitar o visto, que requisitos financeiros eu preciso demonstrar, quais são os documentos, posso levar a minha família ou não, posso reagrupar, eu sou cidadão CPLP, é vantajoso eu fazer o visto para a procura de trabalho? Enfim, são várias perguntas que vocês me mandam, então eu vou fazer aqui uma retomada do visto para a procura de trabalho em Portugal e espero que esse vídeo seja útil para ti. Se tu não me conhece, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal e atuo na área de direito migratório. Também sou mestre e doutor em educação, trabalho com foco na educação jurídica e por isso eu tenho esse canal para poder descomplicar o direito migratório, tá bem? Vamos então ao que interessa, sem mais delongas. Antes que eu me esqueça, deixa o teu like aqui nesse vídeo, me diz de onde tu está me assistindo e se eu tenho algo mais que possa complementar para trazer um próximo vídeo, coloca a tua sugestão aqui. Não esquece de te inscrever neste canal para não perder nenhum vídeo novo e compartilhar este vídeo com outras pessoas que pode ser informação importante, tenho certeza, informação importante para todos aqueles que pretendem emigrar para Portugal no próximo ano de 2024. Bem, nós estamos em novembro, dia 20 de novembro, a data que eu estou gravando esse vídeo, de 2023. O ano já está terminando. Provavelmente, quando o vídeo for ao ar para vocês, nós já vamos estar aí entrando quase no mês de dezembro. Ou seja, nós não estamos mais falando aqui de aplicações de vistos para o mês de 2023. Nós já estamos falando sobre planejamento familiar, migratório, financeiro para 2024. No mínimo, para a partir de março de 2024. E aí, nós vamos então começar a pensar sobre o visto para a procura de trabalho. Para tu que não conheces sobre o visto de procura de trabalho, não sabe nada, começou agora a pesquisar sobre esse tema em Portugal, é muito importante tu assistir outros vídeos que tem aqui nesse canal, ou me seguir mesmo lá no Instagram, @advogado_lucas_abad, que lá eu tenho todos os dias informações sobre não só o visto para procura de trabalho, mas a legislação portuguesa, todas as formas, né, de legalização em Portugal, para que tu possa escolher aí a melhor possibilidade de visto. Pois bem, nós temos hoje em Portugal mais de 40 motivos para solicitar vistos em Portugal. Um destes motivos é procurar trabalho. Um dentre mais de 40 é procurar trabalho. E aí eu te pergunto, será que o visto para a procura de trabalho é o visto para suprir a tua necessidade com Portugal? Não sei, pode ser que sim. Hoje nós vamos nos deter no vídeo para visto para procura de trabalho, mas eu vou dar uma pincelada em algumas ideias de outros vistos para que vocês possam também se planejar em relação a tudo que a gente vai conversar. Deixa eu molhar o bico aqui. Quem é a pessoa? Qual é a pessoa? Quem é a pessoa que pode solicitar o visto para a procura de trabalho? Bom, qualquer cidadão de um estado terceiro, que não seja português nem cidadão europeu, pode solicitar o visto para a procura de trabalho. Deve solicitar, se esta for a sua intenção, ir a Portugal procurar trabalho. Então, aqui eu já vou responder uma dúvida, e às vezes eu acredito que nem dúvida é, a pessoa acredita cegamente que é o visto para procura de trabalho, o visto que ela deve aplicar. Mas não muito raro, ou seja, frequentemente, eu recebo no meu Instagram mensagens de pessoas que me dizem o seguinte: Lucas, eu tenho uma promessa de contrato de trabalho, já tenho um emprego certo em Portugal, e eu vou começar agora, em janeiro. Aí a gente vai falar sobre prazo, tá? Mas a empresa quer que eu comece agora em janeiro, fevereiro em Portugal. Então, eu estou precisando de orientações para pedir o visto para a procura de trabalho. Epa, calma lá, stop.
Parou, escuta o que foi falado. Eu já tenho um emprego em Portugal. Eu já tenho uma promessa de emprego em Portugal. Eu vou pedir o visto para a procura de trabalho, às vezes por orientação da própria empresa, para ir a Portugal. Atenção! Se você tem um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho, o seu visto definitivamente não é o visto para a procura de trabalho. Concorda comigo que você está indo a Portugal não para procurar trabalho, mas sim para trabalhar em uma empresa específica que você já teve contato e já conversou anteriormente? Sim. Portanto, o seu caso é o caso de um visto D1, que é um visto de trabalho. Então, diferentemente do visto para procura de trabalho, você tem que, inclusive, apresentar meios de subsistência, etc. e tal, dinheiro, origem, regularidade de valores, que nós já vamos falar sobre isso. Você vai ter que apresentar somente o seu contrato ou a promessa de contrato de trabalho, onde tem ali tudo esclarecido. Mas pronto, esse vídeo não é para falar sobre o visto D1, visto de trabalho. Vocês têm outros vídeos aqui que falam sobre isso. Mas o que vocês devem ter em mente é que não é um visto de trabalho quando você já tem um trabalho, uma promessa de contrato de trabalho. Muitas empresas ainda não estão atualizadas, porque já há mais de um ano a legislação foi alterada, de que é necessário esgotar primeiro a oferta daquela oportunidade de trabalho em Portugal para ir ao Brasil, para ir ao Brasil buscar profissionais, por exemplo, ou para trazer profissionais de outros países, precisaria esgotar a oferta de trabalho. Ou seja, deixa eu resumir. Antes, a lei dizia que nós precisávamos uma empresa para contratar um profissional estrangeiro, ela deveria primeiro esgotar a oferta de vagas, né? Tentar o preenchimento para aqueles que são residentes legais no país ou cidadãos nacionais, para depois, então, ofertar a vaga para profissionais de estados terceiros, nacionais de estados terceiros, e as pessoas solicitar o visto. Não é mais preciso ir passar por isso. Já pode, tendo uma proposta de contrato de trabalho ou um próprio contrato de trabalho formalizado, pedir a aplicação do visto D1 diretamente. Então, muita calma nessa hora, porque não é o visto de procura de trabalho. Portanto, se tu ainda não tem uma promessa ou um contrato de trabalho, que seria o visto de trabalho, o que nós temos que fazer agora é, então, te encaixar no visto de procura de trabalho. O visto para procura de trabalho, ele é um visto para aquelas pessoas que pretendem ir a Portugal procurar emprego, procurar trabalho. Esse trabalho, ele é um trabalho subordinado. Atenção, aquelas pessoas que têm já a veia empreendedora, como eu digo, né? Pessoas que a vida inteira trabalharam como profissionais independentes, muito pouco provável que consigam se adaptar em Portugal como profissionais subordinados, assim como não se adaptariam no Brasil, porque já é intrínseco da pessoa, já a pessoa não se encaixa mais naquela posição de empregado, senão de empresário, senão de individual, trabalhador individual, profissional independente, autônomo, entendeu? Então, cuidado com essa questão na formação do teu perfil, porque às vezes o teu perfil não é este. E aí você pode colocar a perder todo o seu processo migratório porque escolheu o visto de maneira errada e ficou preso a uma situação em Portugal. Ah, mas eu sou obrigado, Lucas, a ter um contrato de trabalho subordinado? Porque agora eu já tenho ouvido falar que o CEF, extinto CEF, hoje AIMA, ele aceitava que a pessoa tivesse um contrato de prestação de serviço se fosse trabalhador independente. Bom, esse é o primeiro recado já para você que não conhece Portugal e que ainda não sabe qual é o mecanismo de funcionamento de Portugal. Nós todos os dias combatemos o que chama minha colega doutora Tabata, a lei do atendente, né? Que o atendente, ele hoje acredita que ele tem que entender a situação de uma forma, amanhã ele interpreta a lei de outra forma, e assim realmente é uma bagunça, uma salada de fruta.
O que eu sempre vou trazer para vocês aqui é o que está na lei. Vamos trabalhar estritamente na legislação, ou seja, na linha da lei, na esteira legal, tá? É isso que a gente precisa fazer. O que tu ouviu falar, viu de relatos, não passam de relatos de experiências de outras pessoas. O que está na lei é que o visto para a procura de trabalho, ele é um visto que é para você trabalhar de forma subordinada. Tal é que ele se desmembra depois em uma autorização de residência para profissionais que trabalham de forma subordinada. Ou seja, o CLT no Brasil. É o contrato de trabalho que é formalizado. Não é uma prestação de serviços, não é um profissional independente, não é um microempreendedor, microempresário, não é nada disso. É uma pessoa singular, uma pessoa individual, singular, uma pessoa física, um NIF, né? Uma pessoa física, falando na linguagem do Brasil, sendo contratada por outra pessoa. Então, esse é o objetivo do visto para procura de trabalho subordinado. Eu até entendo que o nome do visto poderia ser trabalho subordinado, não trabalho no geral. Mas pronto, a lei ela é muito clara e específica. Existiram casos e existem ainda casos em que autorizam o recebimento de outros documentos que não comprovam um vínculo laboral subordinado, mas um contrato independente, de profissional independente, uma abertura de atividade, emissão de recibos verdes. Certamente, se tu já está no mundo de Portugal, estudante já ouviu falar em todos esses termos. Então, se tu ouviu isso, isso foi um relato de experiência de alguém que vivenciou isso. Mas a gente não pode generalizar, e eu preciso que vocês entendam que não é essa a regra. Que se acontecer de aceitarem um contrato de prestação de serviço no lugar de um contrato de trabalho, tu teve sorte e conseguiu ser aceito. De outras formas, eu tenho clientes, por exemplo, que tinham um contrato de prestação. Olha só, eu vou trazer um caso para vocês aqui que é bem ilustrativo disso, da lei do atendente e dessa situação. O cliente me procurou para assessorá-lo no seu processo de pedido de autorização de residência. Por quê? Aqui nós estamos falando de visto, mas isto é desmembrado, o visto é desmembrado quando você chega em Portugal num pedido de concessão de autorização de residência, tá? Hoje, os vistos estão vindo, na maioria, até o que a gente sabe, e deve ser assim, com agendamento na AIMA, que é a agência que trata das imigrações em Portugal. Então, a AIMA já, ou seja, o visto já está vindo com agendamento na AIMA. O que que é esse agendamento na AIMA? É o agendamento para você levar a sua documentação e pedir a concessão da autorização de residência, tá bem? Muita gente se sente insegura sobre esse processo, não sabendo como fazer, como organizar a documentação e preferem buscar a ajuda de um profissional habilitado, que é um advogado ou solicitador em Portugal, para lhe auxiliar no processo. Pois bem, esse cliente entrou em contato comigo e disse: já estou com toda a documentação certa, com o contrato, mais os recibos, né, que foram emitidos, etc, etc, etc. Ok. Quando eu fui fazer a revisão dos documentos, fizemos o agendamento, porque o caso dele era sem agendamento, então nós fizemos o agendamento na AIMA, no CEF, né, no CEF, que ainda era vigente o CEF, e encaminhamos, quando eu me deparei com o contrato, eu vi que era um contrato de prestação de serviço. Eu digo, olha só, ah, a lei é muito clara, deve ser um contrato subordinado. Ele explicou-me que conversou com a empresa e explicou, porque ele sabia exatamente disso, porque ele acompanhava esse canal, acompanhava o Instagram, e ele sabia que era um contrato subordinado, contrato de trabalho, que não era um contrato de prestação de serviço. Mas a empresa disse que somente forneceria o contrato de trabalho depois de ter autorização de residência. Isso é um equívoco, porque a lei é muito clara quando fala do visto para a procura de trabalho. O visto para a procura de trabalho permite ao seu titular exercer atividade profissional subordinada
Eu estava sem áudio aqui. Volto para falar com vocês. Vamos lá, mais uma vez. Este cliente, ele então, a empresa não forneceu o contrato de trabalho porque disse que só depois que ele tivesse autorização de residência seria fornecido. Foi explicado a ele que explicasse à empresa o que está na lei, que a legislação diz que a pessoa titular de um visto de autorização, de um visto de procura de trabalho, tem o direito, né, pode formalizar, pode exercer uma atividade profissional subordinada durante o período de vigência do seu visto, que é de 120 dias, ou até a concessão da autorização de residência. Então, não há, tá errado a informação da empresa dizer que não autoriza o contrato de trabalho enquanto não tiver autorização de residência. Até porque a autorização de residência é um pré-requisito para a concessão, o contrato de trabalho é um pré-requisito para a concessão da autorização de residência. Entende a situação? Eu expliquei a esse cliente que algumas delegações do CEF, na época que existia, né? Agora nós temos a AIMA, autorizava, né, o pedido da autorização de residência com um contrato de prestação de serviços, abertura de atividades, emissão de recibos verdes, que era para profissionais independentes, mas que algumas delegações estavam aceitando, mas que era um risco. Então, ele mesmo assim assumiu o risco e foi até a delegação. Quando ele chegou na delegação, foram verificar os documentos dele. Ok, não, tudo bem. Aquela delegação iria aceitar os documentos. Entretanto, neste tempo de espera, enquanto ele estava esperando para ser atendido, o sistema caiu. E eles não fizeram mais os atendimentos. Cancelaram os atendimentos daquele dia e reagendaram ele para outra data e outra delegação do CEF. Ele foi nessa outra data, em outra delegação, com a mesma documentação, e naquela delegação não foi aceito. Por que que não foi aceito? Estava errada a delegação? Não estava errada a delegação. Eles não aceitaram porque a lei é muito clara. O visto para a procura de trabalho permite o exercício de uma atividade profissional subordinada e não independente. Então, é um contrato de trabalho e não um contrato de prestação de serviços. Está certo? Está certo. Eles negaram o pedido? Não, eles recolheram a documentação, inclusive porque ele estava sendo orientado por um advogado sobre isso. Em muitos casos, a AIMA, o CEF, os atendentes, eles dizem, não, não tem os documentos, vai ter que agendar de novo. Cancela o pedido. Ou quando não indeferem de pronto, tá? Eles receberam os documentos e abriram um prazo de 10 dias para ele juntar o contrato de trabalho no processo. Aí, com toda essa função, ele explicou para a empresa o que aconteceu e a empresa, por fim, fez o contrato de trabalho e ele pôde encaminhar a documentação. Claro que teve muita dor de cabeça nesse meio tempo, corrida, né, pelo prazo e tudo mais, e agora, com a mudança de CEF para AIMA, muitos processos estagnaram, e aí a gente não sabe quanto tempo isso vai levar para resolver. Mas essa é a orientação que vocês têm que ter, a regra geral da legislação. Ok, como eu disse, eu não quero me estender muito mais neste vídeo, então nós vamos fazer o seguinte. Que mais que eu preciso falar? O salário mínimo em Portugal, em 2024, será de 820 euros. O visto para a procura de trabalho nos exige apresentar, como meios de subsistência, um valor já disponível em nossa conta, e não precisa ser numa conta portuguesa, de 3 vezes o salário mínimo nacional. Eu já diria para vocês, mesmo aqueles que vão aplicar e fazer a solicitação agora, no mês de final de novembro, dezembro, vocês vão fazer a aplicação para ingressar em Portugal em 2024. E nós já temos oficialmente que em 2024 o salário mínimo passará a ser de 820 euros. Portanto, eu diria que vocês já aportem no pedido do visto o valor de 2.460 euros, que é referente aos 3 salários mínimos portugueses. Hoje, esse valor gira em torno de
2.460 euros, de R$ 13.200, mais ou menos. Então, já te prepara com esse valor, porque é o valor que você precisa comprovar. Bom, em relação à comprovação dos valores, a comprovação deve se dar em origem e regularidade. Eu preciso dizer de onde veio esse dinheiro e se ele veio de uma entrada regular, legal, fidedigna e não e livre, né, de ilícitos, vamos dizer assim. Por que que eu preciso comprovar que a origem e regularidade dos valores? Justamente para dizer de onde está vindo o dinheiro. Portugal quer receber pessoas que tenham, né, bom, eu sei de onde veio o dinheiro. É uma poupança, é uma doação, é uma venda de um imóvel, de um móvel, é salários meus que eu venho juntando, é resgate de aplicação de investimentos, não interessa o que for, mas vocês devem comprovar. Se for uma doação, um contrato de doação, um termo, uma declaração de doação, se for uma poupança, os extratos demonstrando esses valores disponíveis na poupança. Então, tudo isso, e eu sempre faço uma declaração dizendo a pessoa que vai analisar no consulado que aquele valor depositado na conta, demonstrado no extrato que eu juntei dos últimos 3 meses, ó, vão juntando tudo que precisa para o visto, tá? Dos últimos 3 meses desta conta, demonstrando que aquele valor já estava lá, que era fruto de poupança, de reservas financeiras, de aplicações, de investimentos, de doações, enfim, explicando exatamente de onde vem aquele dinheiro para comprovar origem e regularidade de valores. Pronto. Ah, outro ponto importante que a gente precisa tratar sobre o visto para a procura de trabalho, que agora já está super consolidado em relação a isso, é a questão do teu planejamento familiar em relação, porque quase não. Todas as semanas eu recebo ao menos 3 mensagens perguntando se eu e meu marido vamos solicitar o visto para a procura de trabalho. Meu filho de 8 meses, meu filho de 2 anos, meu filho de 16 anos, pode ir como? Bom, pessoal, uma coisa muito clara, objetiva e direta. O visto para a procura de trabalho não permite a solicitação de visto de acompanhamento familiar. Com a alteração da legislação, lá no ano passado, nós tivemos, quando criaram o visto para procura de trabalho, criaram o visto de acompanhamento familiar. Mas o visto para procura de trabalho é o único que não permite o visto de acompanhamento familiar. Por que isso? Pelo simples fato que eu estou indo para Portugal desempregado procurar trabalho. Como que eu vou levar família junto, se eu nem tenho a certeza se eu vou continuar no país? Por isso, não é permitido o visto de acompanhamento. Reagrupamento é possível com o visto? Com o visto, nunca, em nenhum caso. Por quê? Porque o reagrupamento é um direito do titular de autorização de residência. Isso quer dizer que depois que eu cheguei em Portugal, que eu formalizei o meu contrato de trabalho, que eu tenho em mãos o meu título de residência, aí sim eu posso requerer, então, o reagrupamento familiar. Então, tem que ter atenção e cuidado com esses pontos, tá? E aí, pronto, isso vai dentro de um planejamento familiar e migratório de vocês, de que como que vai ser feito esse ajuste. Vai um primeiro, consegue a autorização, depois reagrupa, vai primeiro os maiores, depois os menores em reagrupamento, ou então, vamos ver as outras possibilidades de visto, porque eu não abro mão de não ir com a minha família. Então, são mais de 40 motivos, lembra? Então, não é o visto para procura de trabalho se tu não abre mão de ir com a família. Então, vamos pensar em um outro visto que seja possível o pedido de acompanhamento familiar de requerente de visto, tá? Acho que o vídeo ficou longo, teve um corte aqui no meio, então eu não sei se gravou ou não gravou tudo. Espero que sim. Fico à disposição de vocês nos comentários. Espero que nós tenhamos aqui, então, feito uma retomada geral para pedidos de vistos para 2024. Então, em específico, agora o visto para procura de trabalho. Quero ver se faço isso com as outras modalidades de visto, mas fica aqui esse primeiro vídeo, então, de 2024.
para procura de trabalho em Portugal. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, vamos nos falando, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.